Capítulo 43 – Luta desesperada. Vendo que os orcs estavam prestes a atacar, Fernando se decidiu, ele faria algo que jamais se atreveu antes. Todos que puderem lutar reúnam-se, vamos matar essas coisas hoje ou morrer tentando. Fernando gritou. Ouvindo as palavras de Fernando, todos olharam em direção a ele em confusão, mas então compreensão os atingiu. Se vamos morrer, pelo menos temos que morrer lutando. Noah, que estava tentando apoiar Ronald, deixou o mesmo sentado no chão e se levantou indo em direção a Fernando. Não havia sentido em tentar levantar os feridos, o que eles podiam fazer era lutar com tudo o que tinham. Carol, que estava em choque, despertou com as palavras de Fernando. Ela olhou para o rapaz, que tinha um rosto sério e frio. Seus sentimentos nesse momento eram uma mistura de medo e calor, medo da situação e calor ao ver esse rosto reconfortante. Carol se levantou lentamente e foi até Fernando, ficando atrás dele com sua lança em mãos. Ela estava decidida a morrer hoje com seus amigos. O medo que a sufocava diminuiu lentamente até desaparecer, restando apenas determinação. Tom ainda estava absorto em medo, mas vendo que todos se reuniam, ele se juntou também. Afinal, não havia outra alternativa. Edmund e Simon se olharam perplexos. O que eles estavam pensando? Não havia como matar tantos orcs marauders, mesmo um único foi morto por pura sorte, porém ao pararem para pensar, não é como se tivessem escolha, mesmo que cada um fugisse para um lado, seu destino já estava cravado em pedra. Sendo assim, por que não fazer essa última luta? Suspiro. Tá legal, moleque, vamos lá, só de matar um já estou mais que satisfeito, se conseguirmos mais um vou descansar em paz, hahaha. Edmund disse rindo. Simon apenas balançou a cabeça em sinal de desaprovação e sacou sua espada. Não se preocupe, Sr. Edmund, minha intenção não é matar apenas um, mas todos. Fernando disse em um tom calmo enquanto olhava fixamente para os orcs. Hahaha, essa é boa, vamos ver então do que você é capaz. Edmund disse sorrindo. Agora que estavam no final da linha, ele sentiu que não havia mais preocupações e sentiu seu corpo mais leve e livre. Ele aproveitaria essa última batalha. Os orcs olharam de forma zombadora para os humanos. Azadadobad Agrad e o Luues Apulp Uu. Mataram um fracote e agora pensam que podem nos enfrentar Uu. Fernando não entendia o que os orcs falavam. Por algum motivo a tradução espontânea entre humanos funcionava sem problemas, mas aparentemente não funcionava com outras raças. Apesar de não saber o que eles diziam, ele entendia que havia zombaria em seu tom. Fernando sorriu fracamente ao perceber isso. Eu realmente não queria fazer isso, mas não aceito morrer sendo humilhado novamente. Fernando tirou uma poção de mana e bebeu em um só gole. Anel Domus. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: recruta, noviço 2 estrelas, mago aprendiz. Nível: 3. Atributos: físico: 9, 1 mais 3, 60 segundos restantes. Inteligência: 10. Agilidade: 8. Magia: 7, mana 0 a 70. Mana até o próximo nível: 3067 4000. Compatibilidade: nível 5. Fernando sentiu a força fluindo em seu corpo, mas ele sabia que isso não era suficiente. Na última troca com o orc ele foi lançado voando facilmente. Então ele retirou mais poções e começou a beber feito louco, um frasco atrás do outro. Vendo isso, os outros ficaram chocados. Moleque, o que você está fazendo? Você nos disse para lutar e agora vai se suicidar com poções de mana. Edmund disse irritado. Fernando ignorou os outros e continuou bebendo uma poção atrás da outra e ativando o Anel Domus. Depois de ativar o anel pela terceira vez, ele sentiu seu corpo todo tremer. Rangido, rangido. Seus ossos começaram a render e seus músculos saltaram por todo o seu corpo, ficando em evidência. Sua aparência era assustadora. Aim. Fernando gemeu de dor, mas manteve a compostura, sempre olhando fixamente para os orcs. Então ele checou seus status. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: recruta, noviço 2 estrelas, mago aprendiz. Nível: 3. Atributos: físico: 9, 1 mais 2, mais 3, 56 segundos restantes, 58 segundos restantes. Inteligência: 10. Agilidade: 8, 1 mais 2, 60 segundos restantes. Magia: 7, mana 60 a 70. Mana até o próximo nível: 3147 4000.
Compatibilidade, nível 5. Fernando sempre pensou, e se ele ativasse o Anel Domus várias vezes consecutivas para empilhar os efeitos? Houve uma vez que ele ativou 2 vezes seguidas durante o treinamento com Galia incrementando seus status em 4 pontos, o resultado? Fernando quase morreu devido a seu corpo não resistir ao estresse e à força do mana que levavam seu corpo ao limite. Galia o salvou da outra vez e o proibiu de empilhar os efeitos do anel novamente. Porém agora, Fernando incrementou 7 pontos de atributos. Fernando sentiu seus músculos se contorcendo e ouviu seus ossos rangendo. Ele queria ativar o anel mais uma vez, mas acabou por desistir. Nesse ritmo ele morreria antes mesmo de lutar, esse era seu limite físico. Com tudo pronto, Fernando olhou em volta e emitiu ordens. Tom deve fornecer cobertura com bolas de fogo. Noah, Carol e Sr. Edmund devem lutar juntos. Evitem se aproximar muito e apenas distraiam eles. Sr. Simon deve focar em ataque surpresa. Eu tentarei chamar a atenção da maioria. Ataquem! Os outros estavam em dúvida devido ao estado de Fernando. Seus músculos se projetavam em sua pele e barulhos de craque eram ouvidos sempre que ele se movia. Eles entenderem que Fernando estava indo com tudo, ultrapassando seus limites no que quer que seja o que ele estava fazendo. Sentindo a determinação dele, eles atacaram. Riem! Todos gritaram em uníssono enquanto avançavam juntos. Os orcs riram dos humanos patéticos colocando um último esforço de resistência, mas ainda assim o sangue deles ferveu. Marauders eram loucos por batalhas, então era muito mais divertido quando suas presas resistiam. Sem pensar 2 vezes os orcs atacaram. Bam bam bam. O peso dos orcs e suas armaduras pesadas faziam cada passo deles tremer o chão, cada um dos 5 parecia um grande tanque blindado que atropelaria o que aparecesse na frente. Fernando estava na dianteira do grupo. Nesse momento ele gritou. Tom, bola de fogo, agora! Tom estava correndo logo atrás dos outros. Assim que ele ouviu seu nome ele tremeu, mas fez como foi pedido e se concentrou em formar uma mini bola de fogo em sua mão. Assim que a bola estava completa ele arremessou para a frente. A bola de fogo fez um arco sobre o grupo e foi em direção aos orcs. Tom estava arrepiado temendo que errasse, mas com alvos tão grandes era quase impossível. Os orcs viram uma chama caindo em sua direção e bufaram friamente, uma magia tão fraca sequer os arranharia. Que humanos ridículos! O orc que era alvo levantou o braço para proteger o rosto da chama. Bum! A chama acertou o braço do orc em cheio causando uma pequena explosão e espalhando chamas sobre seu corpo. Porém o orc zombou, essas chamas fracas mal machucaram. Porém, assim que ele levantou um sorriso feliz ele viu um brilho fraco à frente que fez seu sorriso congelar. Svi! Uma chama rápida atravessou o ar logo atrás da bola, era a flecha de fogo de Fernando. Ele aproveitou a bola de fogo de Tom como distração para lançar seu próprio ataque, pegando o orc de surpresa. Uoi! Apesar de pego de surpresa, o orc levantou outro braço numa tentativa de bloquear esse próximo ataque. Bum! A tentativa do orc falhou, a chama passou por entre o vão entre seus braços e o atingiu direto na garganta. Guai! A flecha perfurou diretamente a garganta do orc e espalhou as chamas sobre seu corpo fazendo-o gritar em agonia. Mesmo o interior de sua garganta queimava. Vendo seu companheiro sendo atingido e ferido brutalmente dessa forma, surpreendeu os outros orcs. Eles não estavam levando esses humanos a sério, mas parece que eles até que tinham alguma força. Os orcs não se intimidaram, pelo contrário, ao verem que os humanos conseguiam resistir, isso os atiçou ainda mais, seu desejo de batalhar cresceu imensamente e eles avançaram feito loucos passando por cima do orc que parou, derrubando-o e pisoteando-o sem piedade. O orc que estava agonizando tentando apagar as chamas gritou ao ser derrubado. Fernando se surpreendeu ao ver como os orcs tratavam uns aos outros, apesar disso ele não se abalou com seu ímpeto. Quando eles estavam prestes a se chocar, Fernando lançou mais uma flecha em direção ao orc na dianteira. O mesmo truque não funcionaria 2 vezes, o orc balançou sua alabarda desviando a magia com facilidade. Nesse momento Fernando e os outros estavam quase ao seu alcance, então o orc balançou sua arma para cortar o primeiro humano. Nesse momento Fernando acelerou subitamente, chegando até o orc antes que o mesmo completasse seu balanço. Na verdade, com um incremento em agilidade, ele poderia correr extremamente rápido, mas manteve a mesma velocidade que os outros, esperando o momento certo de atacar. Assim que viu o orc planejando atacar ele explodiu em velocidade.
O orc se assustou com o súbito aumento de velocidade desse humano. Ele estava a 4 metros de distância e então, de repente, estava a 1,5 metros, impossibilitando que ele completasse o balanço de ataque. Apesar do choque inicial, o orc não se intimidou. Em ataques corpo a corpo ele poderia esmagar um humano com facilidade. Então ele riu, soltando uma das mãos da alabarda e socando em direção à cabeça do humano à sua frente. Fernando não recuou, ele cortou com sua espada em direção ao punho do orc. Ele havia levado a pior no confronto com outro orc, mas estava confiante de que seria diferente dessa vez. O orc zombou. Esse humano queria competir com ele em termos de força bruta? Sem hesitar, ele manteve seu ataque de forma confiante. No máximo ele seria arranhado, não era grande coisa. Um humano e um orc, um em frente ao outro prestes a colidir, o orc com mais de 2,40 metros de altura e Fernando com cerca de 1,77 metros, parecia um homem adulto e uma criança frente a frente. Apesar disso, nenhum dos lados recuou e finalmente o punho e a espada colidiram. Corta. A espada de Fernando perfurou o punho do orc como uma faca na manteiga, continuando em frente até seu cotovelo, estraçalhando e decepando completamente o braço da criatura. O orc observou como seu braço era arrancado fora. Ele não acreditou no que estava vendo. Como ele poderia perder em termos de força para um humano? Isso era impossível. Uá! O orc gritou, apesar da dor, sua fúria nesse momento era maior. Como ele poderia ser mais fraco que um humano? Isso era inaceitável. Então, ele ignorou o braço caindo e se preparou para atacar com sua alabarda com seu braço restante, porém, para sua surpresa, o humano o ignorou completamente, passando por ele como se fosse ar. Sem sequer lhe dar um segundo olhar. Amol Hurlad. Como ousa? O orc gritou em fúria. Ele não se importava em perder um braço numa luta. Orcs viviam para lutar, Marauders então eram como guerreiros natos, se ferir ou morrer no combate era natural para eles. Todavia, o humano à sua frente arrancou seu braço e o ignorou completamente, como se ele fosse nada mais que lixo. Ele estava sendo desprezado por um simples humano? Ele que já matou tantos de sua raça como se fossem galinhas, mas estava aqui agora sendo tratado da mesma forma? Inaceitável. O orc girou o corpo para perseguir Fernando. Bem nessa hora um ataque acertou suas costelas o surpreendendo. Ele olhou para trás e viu uma humana com uma lança presa à lateral do seu corpo. O orc estava tão furioso que esqueceu dos outros humanos. Ele já estava irritado com aquele primeiro humano, agora os outros também ousam feri-lo? Ele rugiu atacando. Fernando, que havia passado pelo orc, sequer olhou para trás. Esse era seu plano, ferir o primeiro e deixar que os outros lidassem com ele. Os orcs eram arrogantes, ele já provou pessoalmente da força dos mesmos e eles tinham mérito para manter tal arrogância. Porém, essa era sua principal fraqueza. Com um incremento de força de 5 pontos, Fernando calculou que era quase tão forte quanto o outro orc que foi morto. Se esse orc à sua frente tivesse recuado e se defendido, talvez ele não tivesse sido ferido, mas ele optou por enfrentar um ataque de espada com as mãos nuas, dando essa oportunidade a Fernando. O maior problema agora era o que estava por vir. Os 3 orcs que vinham atrás do anterior, Fernando já estava quase chegando a eles. Agora que viram a força dele seria quase impossível caírem no mesmo truque. Assim como Fernando previu, os orcs ficaram cautelosos ao ver a força que esse humano demonstrou e atacaram a sério. 2 dos orcs foram pelas laterais e o outro seguiu em linha reta como um trator para colidir de frente. Se Fernando defendesse esse primeiro ataque, os outros 2 o acertariam em cheio. Merda! Fernando praguejou internamente. Os orcs eram muito mais experientes que ele, mesmo com esse incremento de atributos ele não se sentia muito confiante. Logo eles colidiram. Bang! A longa espada do orc colidiu com a espada curta de Fernando e logo em seguida uma alabarda e uma lança perfuraram o local que Fernando estava. Indo contra as expectativas dos orcs, eles não acertaram nada mais que ar vazio. Nesse ataque, Fernando usou quase nenhuma força, se permitindo ser arremessado 3 passos para trás. Sem perder tempo, ele correu para frente novamente e cortou em direção do orc com a alabarda que parecia ser mais problemático. Como se esperasse, por isso o orc também avançou apunhalando. Fernando deu meio passo pro lado desviando do ataque, mas o orc usou o lado afiado da alabarda para varrê-la para o lado, forçando Fernando a defender a lateral do seu corpo com sua espada. Sem sequer lhe dar tempo para respirar, o orc com a espada cortou em sua direção, obrigando-o a largar o cabo de guerra com o orc da alabarda e recuar, mas assim que ele deu um passo para trás ele viu um ataque de lança vindo em direção à sua cintura, ele não tinha como desviar. Merda!
É assim que eu vou morrer?